em escolas antigas onde as paredes carregam mais do que histórias, existe uma presença escondida pelo tempo. Uma jovem de cabelos loiros, traída pela confiança, abandonada no frio e no silêncio. Dizem que se você se atrever a chamá-la 3 vezes diante do espelho, poderá sentir sua respiração fria atrás de você. E essa é a lenda real da loira do banheiro. E a pergunta é: você teria coragem de ouvir até o fim? Oi, meu nome é Cíntia e esse é o Difícil Acreditar. E hoje eu vou te contar a história da loira do banheiro numa versão nunca contada. Além disso, eu também vou te contar um relato sobrenatural que aconteceu com uma menina. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o like, que é para não perder nada e também para ajudar o canal. Ah, e não esquece, vem maratonar os vídeos aqui do Difícil Acreditar. A gente tem vários vídeos. Todas as terças-feiras nós postamos vídeos assim de lendas urbanas, histórias de terror, creepypastas. E todas as sextas-feiras nós postamos vídeos de casos reais, casos misteriosos, casos resolvidos e não resolvidos. E assim vai, tem muita história. Agora sim, bora pra essa história, bora pra essa lenda. E dizem que essa loira do banheiro, ela foi uma jovem chamada Maria Augusta, uma menina assim muito bonita, de cabelos loiros, que ela viveu aqui em São Paulo, mais ou menos no final do século XIX, começo do século XX. E segundo a lenda, a Maria Augusta, ela era filha de uma família assim muito rica, também muito tradicional, mas muito rígida. Ela estudava em um colégio interno e ela era constantemente vigiada. Um dia, a Maria Augusta, ela teria cometido um erro. Talvez ela tenha desobedecido às ordens da escola, ou então se envolvido em algum romance secreto, não se sabe ao certo. E como punição, ela acabou sendo trancada no banheiro da escola. Naquele tempo, as condições dos banheiros, elas eram precárias. Na verdade, eu acho que hoje em dia tá pior. Então ela acabou ficando trancada ali por horas ou às vezes até dias, até que ela acabou adoecendo gravemente. As versões dizem que ela caiu ali no banheiro, bateu a cabeça e acabou vindo a falecer. Outras versões dizem que ou ela morreu de fome ou então de alguma infecção que ela pegou ali no banheiro. E tudo isso sem ninguém ajudá-la. Com a morte dela sendo abafada, para não sujar o nome da instituição, o espírito de Maria Augusta teria ficado preso ali naquele banheiro, cheio de sofrimento e raiva. Desde então, sua presença ela é sentida em algumas escolas, especialmente nos banheiros femininos. Luzes piscam, torneiras abrem sozinhas, espelhos assim mostram o seu reflexo, e se você chamar o nome dela 3 vezes, ela pode aparecer. Mas agora eu vou te contar essa história direito, porque na verdade existe um ritual para você chamá-la. Em primeiro lugar, você tem que ir até o banheiro sozinha, aí você vai fechar a porta, depois você vai apagar a luz, aí em seguida você vai ficar diante do espelho. Bom, nas escolas que eu conheço não tem espelho, eu acho, mas enfim. E aí depois disso você vai começar a chamá-la, e você tem que chamá-la 3 vezes. Aqui no Brasil, você vai chamá-la de loira do banheiro. Então, você vai repetir 3 vezes loira do banheiro. Nos Estados Unidos, é Blood Mary. Então, você vai repetir 3 vezes também. Se você tiver coragem de fazer isso sozinho, se prepara, porque o espelho vai começar a embaçar. Você pode ouvir passos atrás de você, ou então sentir um frio, um arrepio na sua nuca. Alguns dizem que vem uma sombra de cabelos longos atrás. Outros dizem que uma luz começa a piscar e uma risada cruel começa a ecoar ali dentro. Em alguns casos mais extremos, alguns alunos relataram que foram puxados para dentro do box, ou então até terem levado arranhões misteriosos. E a advertência, ela é clara. Se você ouvir uma risada suave vindo atrás de você, não olhe para o espelho. Não chame por ela.
simplesmente saia dali. Porque se você cruzar o seu olhar com o dela, você pode simplesmente nunca mais sair daquele lugar. Mas agora eu vou te contar uma história, um relato, na verdade, de uma garota que nem precisou invocá-la para que ela aparecesse. O ano era 1997 e o local era uma escola antiga de São Paulo, muito conhecida pelos seus corredores escuros e também com salas de aula fechadas com cadeados enferrujados. Camila, uma aluna de 13 anos, ela era nova ali naquela escola. Ela não conhecia a fama daquela escola e também não sabia sobre aquela ala que ficava abandonada ali no segundo andar. Em uma manhã chuvosa, a Camila então acabou pedindo para ir ao banheiro. A coordenadora, então distraída, acabou apontando para cima e disse assim para ela: pode usar o banheiro do segundo andar, já que os outros estão em manutenção. Sem saber do perigo, a Camila acabou subindo as escadas de madeira, aquelas escadas que rangiam como todo filme de terror, né? E subiu até o segundo andar. O banheiro, ele era antigo, com azulejos quebrados, e lá dentro tinha um forte cheiro de mofo. Assim que ela entrou, a porta rangeu e logo que ela acabou de entrar, a porta bateu atrás dela. No espelho havia uma coisa estranha. Tinha uma marca de uma mão, como se alguém tivesse acabado de pressionar naquele vidro que estava um pouco úmido. Camila, então, ela sentiu aquele instinto de fugir dali, mas ela estava com muita vontade de ir ao banheiro. Enquanto ela lavava as mãos, ela acabou ouvindo o barulho de uma torneira como se ela tivesse aberta, mas ela olhou e, na verdade, não tinha nenhuma torneira aberta. Sem saber o que fazer, ela acabou lembrando de uma história que a prima dela tinha contado para ela. A prima dela tinha dito o seguinte para ela: se o espírito preso em um banheiro ele quiser se comunicar com você, ele vai usar a água como canal. Então ela viu, pelo reflexo do espelho, ela acabou vendo uma garota de cabelos dourados. Ela estava com os cabelos molhados e ela vestia um vestido branco. Esse vestido, ele era antigo. Ela ficou parada atrás da Camila e ela tinha os olhos fundos e um sorriso meio gelado. A Camila, então, virou-se assim no impulso, de repente, mas quando ela olhou, não tinha ninguém atrás dela. Quando ela voltou a olhar para o espelho, ela teve uma surpresa. Ela não estava vendo mais o próprio reflexo, mas sim somente o daquela loira. Aquela garota, então, acabou sussurrando algo no ouvido da Camila, que a Camila nunca mais esqueceu. Ela disse: agora você também vai ficar presa aqui nesse banheiro. A Camila então gritou, saiu correndo daquele banheiro, desceu a escada correndo. Quando chegou lá embaixo, ela acabou caindo. Professores e alunos então acabaram encontrando ela ali desmaiada, com marcas de dedos nos ombros, como se alguém tivesse a segurado com força. Depois desse dia, a história ela acabou se espalhando assim rapidamente. O banheiro, então, ele foi definitivamente interditado e ninguém nunca mais ousou subir naquele andar. Mas e aí vocês vão me perguntar: e a Camila? O que aconteceu com ela? Ela nunca mais conseguiu olhar para um espelho sem sentir medo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você acredita nessa lenda, só respira.